Revelados os sinistros causos ocultos de Vó Maria Luísa, narrativas aterrorizantes que assombram. A casa de Cláudia sempre teve um ar peculiar. Desde que a Vó Maria Luísa partiu, os sussurros da noite ganharam vida, ecoando pelos corredores como se sombras conversassem entre si. Deve ser só coisa da manhã desgastada, pensava Cláudia, tentando ignorar o frio na espinha e os sons indistintos que pareciam se intensificar a cada dia. O vai-vem dos vizinhos, o barulho dos ônibus, tudo isso não era nada comparado ao que ocorria quando a noite caía. Miguel, seu filho de 5 anos, havia mudado. Ele agora falava em sussurros, como se compartilhasse segredos com uma presença invisível. Mamãe, a tia tá aqui, dizia ele, um sorriso inocente no rosto, enquanto o coração de Cláudia acelerava de pavor. Quem era essa tia? Cláudia tremia ao lembrar das histórias que a avó contava, sobre espíritos e pactos antigos. Era tudo apenas folclore, não? Mas na calada da noite, quando Miguel começava a rir sozinho e lhe mostrava a palma da mão, como se alguém estivesse ali, seu ceticismo se desvanecia. Uma manhã, ao voltar do mercado, um dos vizinhos, Dona Rosa, pôs um dedo sobre os lábios e disse: "Cuidado, Cláudia. Não é só sua imaginação. Tem coisas que não gostaríamos de ver." A mulher se afastou, deixando um arrepio no ar. As risadas nas noites de vizinhos se transformaram em murmúrios e olhares desconfiados. Cláudia buscou apoio, mas a polícia, ao ouvir suas desconfianças, respondeu com desdém, fazendo a dor em seu peito se intensificar. "Vá descansar, moça. Mente cansada pronta a cada uma." Numa noite em particular, enquanto tentava acalmar Miguel, uma brisa gélida passou por ela, como um lamento antigo. As luzes da casa piscaram e uma sombra serpenteou pela janela. Cláudia sentiu o pânico tomar conta. "Maria Luísa, o que você quer de mim?" gritou, buscando uma explicação que a tranquilizasse. O silêncio tomou conta, e o sussurro tornou-se um grito ensurdecedor em sua mente. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os diários de Maria Luísa, que Cláudia resolveu vasculhar em busca de respostas, revelaram um pacto sombrio. O coração de Cláudia afundou quando leu que cada geração da família tinha que manter aliança a fim de proteger seus entes queridos. A última linha dizia: "O sacrifício é necessário." Suar frio, suas mãos tremiam. Miguel, com olhos brilhantes, chamava por esta tia novamente, e a casa parecia vibrar ao redor dela, como se estivesse viva. E se essa proteção trouxesse liberdade, mas custasse muito mais do que ela poderia imaginar? Cláudia olhou para a janela, e o mesmo frio a envolveu. O que mais poderia estar escondido debaixo da superfície desse lar? A pergunta fervilhava em sua mente, afogada em mistério e terror: até onde você iria para proteger quem ama? Cláudia sentia o peso da história da avó em cada canto da casa. O medo a cercava como um manto escuro, e a lembrança dos diários a atormentava. A cada dia, Miguel parecendo mais distante a deixava em choque. As conversas dele com a tia se tornavam cada vez mais frequentes, e em um momento, ele até pediu para brincar com ela. O coração da mãe disparou. Não havia nada de lúdico naqueles comentários. Naquela noite, após pôr Miguel para dormir, Cláudia decidiu que já era hora de confrontar seus medos. A inquietação a levou até o sótão, um espaço empoeirado e negligenciado, que a avó sempre dissera ser o coração da casa. Seus passos ecoavam nas tábuas, e ao abrir a porta, uma onda de frio a atingiu. O cheiro de mofo e madeira antiga era sufocante. As caixas estavam empilhadas em desordem, tudo coberto por uma neblina de memória e secretos. Ela se deparou com uma pequena caixa, adornada com símbolos que não reconhecia. O que poderia haver ali? Abriu com o coração batendo forte, e lá dentro, encontrou objetos estranhos.
uma boneca de pano com olhos negros, um colar com um pingente mutilado e um pequeno frasco, que parecia conter um líquido escuro. O frasco despertou algo dentro dela. Lembrou-se das histórias sobre a gata preta que sua avó falava, que trazia desgraça e dor. Cláudia hesitou, mas a curiosidade se tornou avassaladora. Com dedos tremendo, ela retirou o frasco da caixa e sentiu um ardor nas palmas das mãos. Mais uma vez, Miguel sussurrou. Mamãe, a tia tá muito perto. A voz da criança era doce, mas o tom fazia seu coração parar. Cláudia olhou para o filho, que agora observava em silêncio, com uma expressão vazia. As palavras da avó ecoavam em sua cabeça: nunca brinque com o que não entende. Um sopro de vento gelado deslizou pela sala e apagou a luz, mergulhando tudo em escuridão. Cláudia levou a mão à boca para sufocar um grito. Seus pés pareciam grudados ao chão. Miguel estava ali, mas ele não era mais o mesmo. Um riso gutural escapava de seus lábios enquanto sombras dançavam ao seu redor. Seu instinto maternal entrou em ação. Miguel, volta aqui. A voz dela ecoou na escuridão, mas Miguel não se movia. Parecia hipnotizado, olhando para uma sombra que se projetava no canto da sala. A figura era altiva e difusa, como um borrão que ganhava forma. Cláudia queria correr, mas algo aprendia ali. Você precisa escolher, Cláudia, a sombra falou com uma voz grave e sedutora. O sacrifício é necessário. O que significaria isso? O frasco em sua mão parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Com a tensão crescendo, Cláudia olhou para Miguel. Naquele instante, ela percebeu que sua decisão definia não só o futuro dele, mas o destino de toda a família. O que ela faria? Poderia arriscar tudo em nome do amor, ou seria levada a um abismo que nem sua avó poderia prever? A dúvida a consumia como um incêndio. O que eu devo fazer? Gritou, desesperada. Mas a resposta nunca viria. Assim, naquele momento decisivo, a porta do sótão se fechou com um estrondo e o eco do choro de Miguel se misturou à risada sombria da sombra. O que estava prestes a acontecer a partir daí a levaria a um caminho onde o amor e o terror se entrelaçariam de forma devastadora. E no silêncio que se seguiu à explosão de sentimentos, uma certeza aterrorizante se concretizou em sua mente: a verdadeira luta estava apenas começando. O que a esperava na próxima esquina da escuridão? A escuridão parecia densa, como se um manto de pano pesado cobria cada sombra na sala. Cláudia sentia o cheiro de umidade e coisas esquecidas invadindo seu nariz, cada respiração era um esforço. Miguel seguia parado, imóvel, olhando fixamente para a sombra, que parecia se contorcer diante dela. O riso grotesco ainda ecoava, enfiando um nó em seu estômago. Miguel! Ela tentou se aproximar, mas seus pés pareciam grudados ao chão. O frasco que ela segurava se tornava mais pesado a cada segundo. O que havia dentro dele? Com medo de saber, Cláudia olhou para a sombra que lhe fitava com olhos que a atravessavam. Escolha! A voz ressoou, agora com um tom mais ameaçador. Cláudia não conseguia mais ver o rosto de Miguel, o garoto se tornará uma extensão daquela presença maligna. O calor da sala se dissipou e um frio cortante invadiu seus ossos. Mãe, Miguel sussurrou, a voz dele soando distante, entrelaçando-se com algo mais. Era como se uma parte dele já estivesse sendo sugada pela sombra. Os olhos do menino estavam vazios, reflexos de terror. Seu coração disparava. O que ela deveria fazer? O frasco pulsava em sua mão, a sensação se intensificando. Um impulso forte surgiu dentro dela. Tornou-se uma luta entre salvar Miguel e descobrir o que realmente estava em jogo. Por favor, Miguel. Volte para mim. Mas o eco da risa era implacável. Cláudia respirou fundo e, com um grito, entendeu que não podia mais esperar. Sem pensar duas vezes, ela abriu o frasco, o líquido borbulhante subindo à superfície, e a sombra pareceu se agitar. Acha que isso vai te salvar? A voz era um sussurro cruel, como uma serpente enrolando-se ao redor da mente dela. Cláudia fechou os olhos, sentiu-se sufocada pela pressão da escolha que estava por tomar. A presença se tornava cada vez mais opressiva, pontas de terror martelando em seu peito.
Em um impulso, Cláudia ergueu o frasco e começou a despejar o conteúdo no chão. O líquido negro escorreu como uma tinta, criando formas que pareciam desenhar símbolos no chão empoeirado do sótão. Com cada gota que caía, os murmúrios foram se intensificando, angustiantes e distorcidos. A sombra começou a se contorcer, engolida pela substância que se espalhava ao seu redor. Mãe! A voz de Miguel se tornou mais clara, um fio de esperança cortando o véu de trevas. Cláudia não parou. Ao ver o movimento da sombra, um pânico fervente tomou conta dela. De repente, uma explosão de som. As caixas empilhadas tremularam, levantando poeira e detritos que pareciam dançar na aragem. Cláudia sentiu um puxão forte em seu corpo, como se a força da sombra tentasse puxá-la para a escuridão total. Não! O essencial gritava dentro dela. Se a sombra quisesse consumi-la, então ela lutaria. Ela se lançou na direção de Miguel, a mão ainda segurando o frasco, dando um passo firme, um desespero visceral a guiando. O líquido encharcava o chão, criando um contraste perturbador com a escuridão. Eu não vou deixar você! Ela gritou, determinada. O riso sombrio começou a se tornar um grito estridente, misturando-se à resposta de sua vontade. A sombra parecia perder forma, enquanto a luz parecia entrar timidamente pelo sótão. E enquanto os ecos da treva se desvaneciam, uma sombra ainda mais amarga surgiu, uma figura que Cláudia não esperava ver. O rosto da avó, a memória que suas palavras sempre iam assombrar. Você não está pronta para isso, Cláudia, e antes que pudesse reagir, a porta do sótão se abriu. O terror se transformou em um grito, mas em um instante, tudo estava de volta ao silêncio profundo. Miguel estava ali, aos pés dela, enquanto Cláudia se perguntava se realmente tinha vencido a batalha. Mas na penumbra do sótão, algo ainda aguardava, paciente. O que estava apenas começando a se revelar deixava uma pergunta pairando no ar: quantos segredos mais estariam escondidos nas sombras daquela casa e o que a avó tinha realmente a dizer? Cláudia respirou fundo. O cheiro de poeira misturado ao odor azedo do líquido ainda cobria o sótão. Miguel estava ali, mas a expressão em seu rosto não era apenas de alívio. Ele parecia confuso, perdido. Aquela luz tênue que começava a entrar pela janela não dissipava totalmente a escuridão que o envolvia. Cláudia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Mãe, o que aconteceu? Miguel perguntou, sua voz trêmula, quase um sussurro. O olhar dele se desviava da sombra que agora se esvaía lentamente do chão, mas Cláudia ainda sentia que algo estava errado. Como um eco distante, a risada tortuosa ressoava entre as paredes, lembrando-a de que a batalha poderia não ter chegado ao fim. Antes que pudesse responder, um estalo inesperado cortou o ar. A porta do sótão balançou lentamente, e Cláudia virou-se, já temendo o que poderia encontrar. O silêncio primitivo ocupava o espaço, como se a própria casa prendesse a respiração. Vó Maria Luísa? Ela murmurou, suas mãos tremendo ao redor do frasco vazio. A figura de sua avó emergiu da penumbra. Agora, não era apenas uma sombra, era um corpo espectral, sua expressão uma combinação de dor e frustração. Você não entende, Cláudia. A voz dela se arrastou como se viesse de muito longe, cada palavra pesando no ar como chumbo. O que você fez para salvá-lo não foi o que eu esperava. Cláudia estremeceu. O que você quer dizer? Eu apenas quis ajudar o Miguel. Mentira! A avó avançou, um lampejo de umidade nos olhos. Jurou que ia me ouvir, mas você só ouviu sua própria desesperança. O frasco, ele contém mais do que você imagina. Aquela sombra representa mais do que você está disposta a enfrentar. E agora, você a libertou novamente. As palavras de Maria Luísa a atingiram como um soco. A sombra, que pareciam ter sido banida, agora engolia novamente as paredes do sótão, se retorcendo com um novo vigor. Cláudia entendeu que tinha feito uma escolha precipitada. Miguel, corra! A voz dela ecoou, mas o garoto permanecia como uma estátua, o olhar fixo na avó, como se a atração da sombra fosse mais poderosa do que o medo. Miguel! Cláudia gritou novamente, e seu filho a olhou com os olhos imensos e aterrorizados. Mas ela é a minha avó. Ele respondeu,
um brilho de desespero neles. Cláudia queria gritar, queria que ele visse o quanto estava em perigo. A presença de sua avó, antes uma fonte de segurança, agora era uma ameaça, uma ponta afiada dentro de uma casa que estava se desmoronando. Não acredite nelas, Miguel. Elas querem nos separar. Cláudia precisou resistir, suas pernas vacilavam, mas ela lutaria. A sombra tomou forma novamente, espelhando-se em formas grotescas e familiares. Alguém conhecido a puxava, sussurrando promessas obscuras que faziam seu coração acelerar. Você tem que deixar essa força de lado, Cláudia. A avó alertou, sua voz agora uma mistura de advertência e dor. Caso contrário, ela o levará para longe de mim e para longe de você. Um desespero visceral a invadiu. O que seria necessário para finalmente fazer Miguel perceber o perigo que os rodeava? Sem pensar, Cláudia pegou uma caixa próxima, certos objetos rolando e batendo de forma estrondosa ao chão. Dentro, uma vela esquecida. Ela a acendeu, e uma luz tremeluzente dançou pelo ambiente, projetando sombras ainda mais distorcidas. Vá! Cláudia gritou, usando a chama como proteção. Mas a presença de Maria Luísa não recuou. Você está sendo tola, Cláudia. A verdade é muito mais cruel do que você pode suportar. Com um golpe de energia, a sombra se lançou em sua direção, o ar crepitando com eletricidade e terror. Os ecos das memórias assombradas começavam a surgir, revelando-se como olhos que observavam de cada canto escuro, prontos para se manifestar. Cláudia se preparou para enfrentar isso tudo, uma luta pelo futuro do filho e por sua própria sanidade. Mas no trovão profundo que soou lá fora, uma voz conhecida chamava, Cláudia. Você não pode fugir de mim. Agora, o jogo começou de verdade, e a questão era, até onde ela iria para proteger sua família? O sótão se tornava um campo de batalha, e Cláudia sabia que sua verdadeira luta estava apenas começando. O ar estava pesado, como se a tensão pudesse ser cortada com uma faca. Cláudia mal conseguia manter a vela firme, suas mãos tremiam, refletindo a batalha que se desenrolava em sua mente. A sombra pulsava, mordaz e voraz, dançando ao redor delas, como se provocasse a avó a se mostrar, a revelar seus monstros mais profundos. Miguel, vem comigo. Cláudia puxou o filho pela mão. Sua voz rouca ecoava, mas ele só permanecia parado, engolido pela confusão, os olhos fixos na imagem da avó que agora se aproximava. Está tudo bem, meu neto. O tom de Maria Luísa não combinava com a forma que tomava, mas a doçura em suas palavras era suficiente para segurar Miguel ali, incrédulo. Vem, vem cá. Não tem nada a temer. Não. Cláudia gritou dentro de si. O medo a envolvia, mas ela precisava agir. Miguel não podia entender, mas aquela não era a avó que ele conhecia. O sótão, agora pulsando com a essência da sombra, precisava de sacrifícios. E Maria Luísa tinha planos para ele. Olha para mim, Miguel. Cláudia insistiu, a voz tão firme quanto podia, tentando cortar o feitiço que vinha da figura familiar que se aproximava. Ela tá mentindo. Você sabe que ela não é a mesma. Os olhos de Miguel vacilaram entre a avó e a mãe, como se a decisão o consumisse. E então, como se a sombra tivesse sussurrado algo em seu ouvido, ele finalmente se moveu. Mãe! Ela só quer ajudar. Ajuda! Ela riu ante as palavras do filho, mas foi uma risada amarga, cheia de desespero. Sem aviso, a sombra se moveu velozmente, lançando um manto de escuridão sobre ela. Cláudia sentiu o frio encostar em sua nuca, um arrepio, que gelou seu sangue. Não, não, não! A voz em sua cabeça começou a gritar, mas a luz da vela pareceu se apagar com o toque da escuridão. Deixe-o! Cláudia gritou, sabendo que não haveria retorno se ele fosse atraído. Então, em um ato de desespero, ela tirou a vela na direção da sombra. A chama, mesmo pequena, explodiu em um brilho radiante que cortou a escuridão, e por um segundo, o sótão viveu a luz do dia. A avó se contorceu, um grito rasgou a garganta dela, e a sombra hesitou. Mas a luz não durou. As paredes pareciam se fechar, e a sombra,
com uma fúria renovada, retaliou. Você ainda não entendeu, Cláudia. A voz de Maria Luísa se chocou contra o eco da risada que rolava pelos cantos escuros da casa. Não me prenda aqui, você não sabe do que sou capaz. Era uma batalha interna dela mesma. Ao mesmo tempo que queria acreditar, o instinto de sobrevivência pulsava forte. Miguel parecia uma marionete, preso no lado obscuro que agora cercava sua avó. Miguel, venha! Cláudia gritou mais uma vez, a esperança um fio tênue em meio ao caos. O garoto parecia ter entrado em transe, como se as palavras da avó o pegassem em uma teia, puxando-o cada vez mais para mais perto do abismo. Olhe para mim! E quando todos os olhares estavam voltados para a cena, o sótão se encheu de um clamor estranho, uma ressonância que se espalhava como um eco distante. Sua escolha irá selar nosso destino. Foi então que Cláudia percebeu a verdade do que estava acontecendo não era apenas sobre quem estava em perigo. Era uma escolha que poderia afetar não só eles, mas a própria essência da casa. Uma escolha que saía das sombras, pronta para se manifestar. O mundo ao redor girava, e as memórias da casa começaram a voltar à vida, sussurros de antigos lamentos e risadas, promessas quebradas, e nas paredes, marcas do passado que clamavam por vingança. A essência da avó e de todos que haviam passado por ali ressurgiam, criando ecos que dançavam como chamas. Cláudia precisava decidir. Mas antes que ela pudesse formular um plano, um objeto do fundo do sótão chamou sua atenção, algo brilhava na escuridão, esperando para ser descoberto. A intuição gritou dentro dela. Seria o que precisavam? No instante, a sombra rugiu, e uma nova ameaça se levantou. O sótão estava se transformando em um caldeirão, um campo de batalha entre o que poderia ser reconstruído e o que estava a ponto de desmoronar. Ela se virou para Miguel, com a esperança em seus olhos apaixonados. Preste atenção, Miguel. O que você escolher, você pode se tornar. A próxima escolha de Miguel se tornaria o destino de todos eles. E a pergunta pairava no ar: o que seria? O sótão, antes apenas uma sala empoeirada, agora parecia pulsar com vida própria. Cláudia fixou o olhar na fonte de luz que ofuscava a escuridão, algo que parecia vibrar com uma energia profunda e perturbadora. Miguel continuava paralisado, os olhos dilatados, perdidos entre o amor pela avó e o medo que começava a quebrar a ilusão. Eu não sei o que fazer. O menino choramingou, a voz tremula, como se sua inocência estivesse se despedaçando. Cláudia, tomada pelo desespero, sabia que precisava agir rápido. O sussurro da sombra a rodeava, tentando tecer uma rede ao seu redor. Miguel, escute. Você é mais forte do que pensa. Ela sentiu as paredes se estreitarem, como se a casa quisesse engoli-los. Não deixe que ela manipule sua mente. Lembre-se, ela não é quem você pensa. A sombra rosnou, como se uma fera enfurecida tivesse sido atingida. Sujete a mente, Cláudia. Ele só precisa de um empurrãozinho e eu posso oferecer mais do que você jamais conseguiria. A voz retumbava na sala, misturando-se às memórias que fervilhavam na escuridão. Ecos de risadas, gritos e sussurros se uniam em um frenesi de horror. Cláudia viu a luz novamente, o brilho do objeto desconhecido se intensificando. Com um movimento decisivo, avançou em direção ao brilho, desconsiderando a sombra que se contorcia em sua frente. Havia uma caixa pequena, coberta de poeira, mas a luz emanava dela como se fosse um farol em meio à tempestade. Miguel, vem! Ela gritou, esperando que a determinação em sua voz cortasse o transe do filho. Ao se aproximar da caixa, Cláudia sentiu um calor inexplicável, como se viesse de uma antiga proteção. Seja o que for, pode ser nossa salvação. Miguel hesitou, mas agora seus olhos focavam na mãe, e o vínculo deles parecia redobrar a força da luz. A sombra rugiu novamente, mas Cláudia já estava decidida. Arremessou-se em direção à caixa e, com um movimento rápido, abriu a tampa. Dentro, havia um antigo amuleto, brilhando com uma intensidade ofuscante. Ao tocá-lo, Cláudia sentiu algo passar através dela, uma força ancestral que pulsava em sincronia com seu coração.
Lembrou-se das histórias que a mãe contava sobre a proteção dos ancestrais, mitos de guardiões que lutavam contra a escuridão. Era hora de reivindicar essa força. A sombra lançou-se na direção deles, mas Cláudia ergueu o amuleto, uma onda de luz quase nebulosa se expandindo em todas as direções. "Eu não tenho medo de você!" gritou. "Sua hora de atormentar acabou." A sombra hesitou, mas então riu com um tom grotesco, como se muros de aço se estivessem formando entre ela e a luz. "Você realmente acredita que isso vai funcionar? Eu sou parte dessa casa, sou as lembranças, os segredos e vocês apenas fragmentos que podem ser facilmente apagados." Miguel gritou, sentindo a tensão no ar. "Mãe, eu não quero virar nada, eu não quero que ela me leve." A voz de Cláudia soou firme e cheia de amor. "Miguel, você é mais forte. Você pode se libertar dessa influência." A luz do amuleto pulsava, aumentando em brilho conforme o medo do filho se misturava ao amor dela. A casa estremeceu, como se sentisse a batalha interna. José e Cláudia eram meros jogadores, mas a decisão de Miguel poderia reverter tudo. Era uma escolha como nenhuma outra, uma decisão que sepultaria medos ou os deixaria fugir. As paredes vibravam, e as sombras começaram a se contorcer em agonia diante da luz crescente. Mas, em um último esforço, a sombra tomou forma, o rosto de Maria Luísa se projetando nas profundezas. "Por favor, Miguel. Eu sou sua avó. Eu só quero proteger você, venha para mim." Uma onda de dúvida percorreu o garoto. A tensão aumentava como um fio prestes a se romper. Cláudia sentiu seu coração disparar, o destino deles estava nas mãos de Miguel. O que ele escolheria? "Escolha, Miguel." A voz de Cláudia tremia, e o tempo parecia congelar. A pergunta pairava no ar, pesada como uma tempestade prestes a eclodir: até onde você está disposto a ir para se salvar? A explosão de luz provocada pelo amuleto parecia querer desintegrar a sombra. Mas antes que Cláudia pudesse sentir alívio, uma onda de frieza tomou conta do ambiente. O ar ficou denso e o cheiro de mofo intensificou, como se a própria casa estivesse puxando a energia vital dela e de Miguel. Miguel estava paralisado. O rosto da avó ainda flutuava nas trevas, convidativo e aterrador. "Venha, meu filho, tudo o que eu faço é por amor", sussurrou a voz que ecoava em sua mente, repleta de doce melancolia. "Você se lembra dos nossos momentos juntos? Aquelas tardes sob a sombra da mangueira? Apenas um passo e você terá tudo de volta, não, Miguel. Lembre-se, isso não é sua avó." Cláudia implorou, sentindo seu corpo tremer, embora o amuleto queimasse em sua mão como uma tocha acesa. "Ela não é quem você pensa. O amor nunca machuca." A casa gemeu, as paredes parecendo se fechar ainda mais, o chão rangeu sob seus pés como se protestasse. A sombra, agora mais robusta e ameaçadora, começou a se mover, uma serpente ágil que flutuava para mais perto. "Todo amor tem um preço. O que você está disposto a pagar?" O eco da voz de Maria Luísa arrastava-se como um sussurro gelado. Miguel, entre o medo e a dor, começou a se mover. Cada passo em direção à avó parecia um ato de traição. Seu corpo vacilava, a luz do amuleto pulsando e parecendo ficar mais fraca quando ele hesitava. "Mãe", sua voz mal saiu, sufocada pela confusão. "Eu só queria que você voltasse." "Ela não voltará, meu amor." Cláudia gritou, forçando um sorriso que quase não conseguia manter. O pânico subia como uma onda. "Você não precisa disto. Não acredite nos seus olhos. Olhe para mim." Então, como se o mundo tivesse se detido, Miguel finalmente voltou a olhar nos olhos da mãe, buscando a segurança em seu amor. Cláudia pôde sentir o calor do amuleto disparar, e a luz começou a crescer novamente. Mas a sombra balançou-se, furiosa. "Você acha que pode mudar o destino? Você é meu agora, Miguel. Você pertence a mim." A escuridão começou a se infiltrar em sua mente, pequenos fragmentos de memórias da infância, como ecos de risadas felizes. Cláudia segurou o amuleto com força, determinando-se a não deixar isso acontecer. "Miguel, você sempre será livre.
Agora mais do que nunca. A luz aumentou ainda mais, quase ofuscante. Cláudia percebeu que ela não era apenas energia, era a resposta que ela buscava. Cada sentimento de amor que ela havia nutrido por Miguel se fundiu naquele brilho intenso. Nós somos mais fortes! Gritou, enchendo a sala com aquela declaração poderosa. A sombra estremeceu, gritando em agonia. Não! Isso não pode acontecer! Antes que Cláudia pudesse avançar e acabar com toda a cena aterrorizante, o ar explodiu em um ruído ensurdecedor. A energia liberada fez com que os móveis tremerem, os quadros nas paredes caírem. A luz se expandiu, e então a sombra pareceu se fragmentar, diluindo-se como fumaça diante da brisa. Mas, num último instante, uma mão envolta em escuridão se lançou para Miguel, agarrando-o pelo pulso. Ele gritou, e a visão de sua avó desapareceu, dando lugar a um fúria invisível. Cláudia viu o desespero nos olhos de Miguel, e seu coração partiu em 1000 pedaços. O que eu faço? Ele berrou, enquanto a escuridão tentava reivindicá-lo. Cláudia não hesitou mais. Abrace a luz, Miguel. Você precisa escolher se libertar. E, em um impulso, saltou em direção ao filho. No entanto, algo a deteve. Uma barreira invisível a impediu de chegar até ele, e a casa começou a se distorcer, a pressão das paredes aumentando. Cláudia ficou presa entre a luz e a sombra, e o que antes fora um sótão quieto se transformou em um campo de batalha. Miguel! Gritou de novo, e naquele momento, a dúvida se transformou em clareza. Ele tinha que decidir, e a decisão era dele. Enquanto a tensão crescendo, os olhos de Miguel brilharam com a luz do amuleto, e sua respiração acelerou. O que ele escolheria? O desespero tomou conta da cena, e a sombra rugiu em protesto. A luta pelo destino estava longe de acabar, e a escolha de Miguel se tornaria o mais profundo eco de toda a história. O que aconteceria a seguir? A luz os salvaria, ou a escuridão triunfaria sobre eles? O grito de Miguel reverberou na casa, um som que ecoou como um chamado desesperado. O ar se tornará palpável, e o cheiro de mofo agora era uma presença ameaçadora, quase como se a casa estivesse respirando, alimentando-se do terror. A sombra em torno de Miguel se agitou freneticamente, como se tivesse uma vida própria, tentando envolvê-lo em suas garras frias. Cláudia se esforçava para pensar, sua mente parecia um labirinto. O amuleto pulsava na palma da mão, um lembrete do poder que ainda possuía. Miguel, foque na luz. Respire fundo e pense em nós. Sua voz saía trêmula, mas cheia de determinação. Um lampejo de esperança acendeu dentro dela, e Cláudia sentiu uma nova onda de energia fluir do amuleto, uma resposta à sua fé. Miguel, por sua vez, lutava com uma tempestade de sentimentos. O rosto da avó ainda pairava em sua mente, oferecendo um amor distorcido, uma promessa que parecia tão genuína. Ela está me chamando, mãe, eu sinto. Ele estava quase sucumbindo àquelas memórias, ao calor do que pensava ser amor. Cada lembrança trazia à tona uma vontade de ceder, enquanto a sombra avançava, tentando desmantelar sua resistência. Não! O amor dela não é real! Cláudia gritou, desesperada. Ela não podia deixá-lo afundar. É o que a escuridão quer que você acredite. Lembre-se do que é verdade. Os olhos de Miguel se iluminavam e escureciam, viajando entre a luz e a escuridão. A casa gemia, como se estivesse em dor, uma luta interna travada nela própria. As paredes pulsavam, quase parecendo vivas, e o eco distante de risadas infantis reverberava pelos corredores, como se o passado estivesse tentando se infiltrar em seus pensamentos. Cláudia percebeu que precisava ser mais do que um espectador. Com uma nova determinação, ela colocou o amuleto diante de si, os olhos fixos em Miguel. Eu vou te salvar. Você é mais forte do que isso. Você é meu filho, Miguel, e o amor que temos não pode ser quebrado. Um raio de luz intensa emitiu do amuleto, cortando a escuridão à sua volta. A sombra hesitou, e as paredes da casa pareceram tremer diante daquela força. Miguel olhou para a mãe, pela primeira vez sentindo uma chama de esperança. A luz estava ali,
visível e vibrante. Era como uma corda, amarrando seu coração à verdade. Vamos, Miguel. Lute. Escolha a luz. As palavras de Cláudia flutuavam em sua mente. E foi nesse instante que ele começou a se mover, cada músculo da perna exigindo sua liberdade, cada batida do coração ressonando a força de seu amor. A sombra se contorceu, irada, e um rugido ensurdecedor preencheu o sótão. Você não pode escapar. Você é meu. A voz da avó se distorcia, a melodia do passado se transformando em um grito de desespero, tentando puxá-lo de volta. A combinação do desespero e da determinação fez com que Miguel metesse a mão no amuleto, sentindo a energia vibrante enquanto se libertava da escuridão. Cláudia percebeu que sua luta estava transbordando, e a barreira que a separava de Miguel começou a ceder. Mas a sombra atacou. Uma onda fria invadiu a sala, e Cláudia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo muito pior que ela poderia imaginar começava a tomar forma. Alguma essência sombria se erguia das profundezas, uma presença antiga que se alimentava de medo. Cláudia! Miguel gritou, enquanto a sombra parecia crescer, envolvendo a luz como uma serpente contra a luz. Ela não vai me deixar ir. O coração de Cláudia disparou. Ela viu a verdade e o terror em seus olhos. O amuleto brilhava, mas não era o suficiente. Miguel, confie em mim. Fique firme. E então, um grito ensurdecedor irrompeu da sombra, um som que era tanto de raiva quanto de dor. A casa tremia, a batalha que se desenrolava era de vida ou morte, e a luz começava a vacilar. O que se escondia nas sombras queria mais que um filho, queria uma alma. Cláudia engoliu seco, um temor profundo se formando dentro dela. A escuridão crescendo era uma promessa de que não acabaria ali. E se não conseguissem se libertar? Se a sombra tivesse um plano mais sinistro em mente? Não. Não podemos falhar. O desespero em sua voz ecoava acima da confusão crescente. A luta final estava prestes a acontecer, e a verdadeira natureza daquela sombra estava prestes a se revelar. E se a história de liberdade se tornasse uma condenação em uma armadilha eterna? Uma escuridão grossa como breu parecia engolir tudo ao redor. Cláudia sentia seu coração pulsar no ritmo frenético da luta. A voz da sombra reverberava não apenas em seus ouvidos, mas em seu íntimo, como um eco de segredos que não deveriam ser revelados. Miguel! Ela gritou, sentindo as lágrimas escorrendo pelo rosto. A expressão de seu filho era uma mistura de agonia e determinação. A sombra pulsava como um monstro faminto, rodeando-o com tentáculos de trevas, tentando sugar sua essência e levá-lo de volta à escuridão. Mãe, eu estou tentando. Miguel conseguia articular apenas fragmentos de palavras, enquanto lutava contra as correntes invisíveis que o aprisionavam. Desesperada, Cláudia apertou o amuleto com força, sentindo o calor intenso que emanava. Era uma luz viva, uma chama que poderia vencer até mesmo a mais sombria das realidades. Com cada segundo que passava, a sombra crescia, e Cláudia sabia que não tinha muito tempo. A casa ao redor dela estava viva, balançando como uma árvore em tormenta, e algo mais, profundo, estava se revelando. Eu vou fazer você lembrar! Cláudia gritou, direcionando sua voz contra a sombra. Você não é dela! Você é meu filho! Nesse momento, a sombra hesitou, como se as palavras de Cláudia fossem um ácido corrosivo a tocar seu âmago. Miguel aproveitou essa fraqueza. Ele levantou a mão, o amuleto brilhando intensamente, e gritou, eu sou mais forte do que você pensa. A luz começou a expandir-se, empurrando a sombra que a todo custo tentava se manter próxima. Um rugido ecoou pelos corredores, um grito de raiva tão profundo que parecia querer dilacerar as paredes da casa. A casa gritou com sua própria dor, e Cláudia percebeu a forma da sombra não era apenas a avó, era um manto amorfo, uma acumulação de almas perdidas, vítimas de um ciclo eterno de sofrimento. Miguel, ela se alimenta de dor. Lembre-se de quem você é. Ele fechou os olhos, e as memórias começaram a fluir. Sorrisos de infância, risadas nos dias ensolarados, momentos partilhados com Cláudia. Cada um deles era um feixe de luz que armava um novo ataque. Eu me recuso a deixar você me levar.
Ele gritou com convicção, sua voz ecoando contra a presença maligna. A sombra começou a se agitar, contorcendo-se com uma ferocidade sobrenatural. O ar tornou-se mais espesso, quase como se a própria atmosfera estivesse em combustão. Cláudia percebeu que o amuleto estava vibrando cada vez mais forte, alimentando-se da determinação de Miguel e da luz que emanava de sua forma. Mãe! A voz de Miguel soou mais forte. Eu vou lutar! Ele começou a se mover em direção à luz, cada passo se tornando um ato de resistência. A casa pareceu estremecer mais uma vez. Cláudia sentiu o chão sob seus pés tremer. O que emergia da escuridão não era apenas a sombra da avó, mas um pântano de lembranças esquecidas que estavam brutalmente aprisionadas ali. Aquela casa não era um lar, mas uma prisão de almas atormentadas. A fúria da sombra atingiu seu auge. Você é meu! Ninguém escapa de mim! Gritou, e a sala pareceu ruir ao redor deles, a estrutura enfraquecendo. Cláudia sentiu que o fim estava próximo, que uma batalha final se aproximava. Eis que um som profundo, como um lamento de dor acumulada, ecoou, levando com ele o som das risadas que preenchiam os corredores. Era um aviso. Um aviso de que a verdadeira luta estava apenas começando. Para cada alma que você reclamar, existe uma que se levantará. Eu não estou só. Miguel, segure-se firme. Cláudia bradou, consciente de que mesmo nas trevas havia esperança. Mas a sombra, agora revelando uma forma grotesca e distorcida, rasgou as paredes da casa em uma explosão de ecos e brados. Vocês nunca poderão vencer. Esta casa é meu domínio. As palavras pareciam ressoar, formando uma teia de medo que se espalhava em todas as direções. Cláudia sentiu seu estômago revirar, e uma sensação angustiante de desespero começou a fechar seu peito. O que se revelava diante dela era mais aterrorizante do que qualquer coisa que poderia ter imaginado. E, no auge daquela tensão, uma porta antiga se abriu no fundo da sala. Um vento gélido soprou do além, trazendo consigo um sussurro de vozes conhecidas que clamavam em uníssono. Cláudia percebeu que sua escolha estava mais próxima do que nunca. Devia decidir se enfrentaria a escuridão ou se rendeu às sombras que desejavam mais do que apenas Miguel, mas a vida que ela conheceu. Cláudia, o que fazemos agora? Miguel perguntou, paralisado entre a luz e as trevas. Uma escolha crucial se apresentava. Ela olhou para o filho, para a porta entreaberta, e a sombra, prestes a atacar. O tempo havia chegado. Qual seria a decisão final? O vazio da porta parecia chamar, e Cláudia precisava agir antes que a chance se esvaísse para sempre. O sótão tremia em um frenesi de sombras, e Cláudia sentia cada fibra de seu ser desejando não ter que enfrentar tudo aquilo. A casa tinha vida própria, pulsando com a energia de séculos de dor e segredos. No entanto, ao olhar para o filho, ela percebeu que tinha que lutar. A escolha teria que ser feita, e não poderia hesitar. Miguel! O coração dela pulsava como um tambor, cada batida lembrando do amor que a ligava a ele. Precisamos ir. A porta pode ser nossa chance. Miguel olhou para a porta, com uma mistura de medo e esperança nos olhos. A sombra rugiu, tentando criar uma barreira entre eles e a única saída. As vozes distorcidas de almas perdidas se entrelaçavam em um coro de desespero, e ninguém poderia negar o poder que emanava daquele lugar. Então, numa fração de segundo, Cláudia percebeu que a luz em suas mãos era mais do que um simples amuleto. Ela era o eco de todas as gerações da sua família que haviam lutado, uma combinação de esperança e amor. A disposição de lutar deveria ser mais forte que não só a dor da sombra mas também o peso das memórias que a casa trazia. Eu amo você, meu filho. E essa casa não poderá nos prender. A determinação se infiltrou em sua voz, e ela deu um passo à frente, em direção à sombra. O amuleto pulsou em sua mão, brilhando intensamente, como se estivesse esperando por esse momento. A sombra não é a avó que você conhece, Miguel. Você precisa lutar. As palavras ressoaram, e Miguel mergulhou em um turbilhão de emoções, sendo puxado de volta por memórias da avó que já não existia, e por seu amor incondicional. Ele olhou para Cláudia, os olhos cheios de lágrimas. Eu não consigo, mãe.
Ela me chama. Ela está tentando enganar você. Cláudia gritou, desesperada. Liberte-se, Miguel. Liberte-se da ilusão. E naquele momento, em que tudo parecia perdido, aquilo que eram sombras se tornaram um grito de luz. A energia do amuleto avançou, se expandindo, tocando as paredes do sótão. A escuridão ao redor pareceu hesitar, e isso animava Miguel. Ele passou a olhar não para a figura sombria de sua avó, mas para a verdadeira conexão que tinha com Cláudia. Mãe! Ele murmurou, o medo se dissipando. Eu escolho você. Eu escolho a luz. O amuleto, em resposta à determinação de Miguel, brilhou com uma intensidade ofuscante. Com a força do amor verdadeiro, Cláudia se virou e gritou. Vamos, Miguel. Juntos. A sombra, agora furiosa, se contorceu em um frenesi. Vocês não podem escapar de mim. Berrou, mas já não tinha qualquer poder sobre eles. A luz do amuleto explodiu, inundando o sótão em um brilho ofuscante. Cláudia e Miguel avançaram em direção à porta, suas mãos entrelaçadas, unidas em uma luta por liberdade. A sombra, cada vez mais debilitada, começou a se derreter como cera derretida, espalhando-se pelas paredes, levando consigo as memórias de dor que há muito atormentavam a casa. A porta se abriu com um rangido, revelando um corredor iluminado. Cláudia e Miguel atravessaram a entrada, o calor da luz os envolvendo como um abraço acolhedor. E enquanto atravessavam, Cláudia sentiu os sussurros da casa se transformando em risos, ecos de felicidade que finalmente podiam ser ouvidos. Lá fora, o amanhecer surgia em tons dourados, ergam-se as esperanças de um novo começo. A casa, antes um cárcere, agora se tornava um espaço de cura. Mas a lembrança do passado ainda os seguiu. Cláudia sabia que os fantasmas nunca desapareceriam completamente. Algumas coisas deixariam marcas, mas a força do amor era ainda mais poderosa. Mãe, estamos livres? Miguel perguntou, a voz entrecortada de alívio. Sim, meu amor, livres. E sempre estaremos, respondeu Cláudia, abraçando o filho, enquanto sentia o peso do terror que havia carregado se dissipar lentamente. As cicatrizes permaneceriam, claro. Mas agora eram apenas lembranças, parte da história que não levariam adiante. A casa atrás dele se tornará apenas um eco distante, suas sombras agora limpas por uma nova luz. E enquanto Cláudia e Miguel seguiam em frente, o futuro se abria como um campo de possibilidades, onde somente a luz poderia prosperar. E ali, sob o sol crescente, uma nova vida começava. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio e não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. A verdade deve ser ouvida.